Polis, bora aqui conversar com mais uma notícia, né? A disputa eleitoreia da escala 6 por 1, fim da escala 6 por 1, e suas consequências, né? Vamos discutir um pouco aqui como que funciona essa interferência estatal nos contratos de trabalho, né? Os contratos de trabalho deveriam ser privados entre empregador e empregado, mas o gordinho auto-churrascante Getúlio Vargas criou a CLT. Essas leis não beneficiam em nada o trabalhador. A única coisa que faz é criar uma grande barreira de entrada para novas empresas, então mantendo aquelas empresas com conchave com o governo. E graças a Deus existe hoje a internet, aplicativos e diversas outras formas de ganhar dinheiro que acabam mostrando que CLT é uma farsa. Eu já vi muito tempo o pessoal criticando CLT, criticando FGTS, mas só no fim, quando a pessoa tem todo o dinheiro na mão, ela tem o poder de decidir o que ela vai fazer com o dinheiro, ela percebe que quão ruim é a CLT. Vamos aqui acompanhar algumas notícias aqui, e depois eu vou explicar um pouquinho, além de beneficiar a esquerda bastante, vai ajudar certos tipos de empresas. Então vamos lá. Se discuta ou se aprove redução de jornada e alteração em salário de trabalho são meritórios. Trata-se, não há dúvidas, de assunto de enormes consequências, profundas e a longo prazo. Introduzida essa aprovação, está para acontecer agora, por considerações políticas das mais mesquinhas, que é única e exclusivamente a título de avanços sociais, conquistar, na verdade, votos de qualquer maneira antes para as próximas eleições. O Brasil é um país de alta informalidade, produtividade baixa, grave judicialização das relações de trabalho e legislação do setor que, em parte, briga com avanços da tecnologia. É um contexto particularmente desafiador, quando se pensa que a economia brasileira cresce muito aquém do que precisaria para tirar o país da situação da qual não sai há décadas, que é de um país de renda média, estagnado. Do jeito em que está sendo levado adiante, essa importante questão da jornada e da escala de trabalho só torna esse ambiente ainda mais complicado e difícil. De tal tamanho foi a pressa, a ponto já de se prever uma avalanche de contestações judiciais que vão chegar, claro, onde? No Supremo. A propaganda de um governo desesperado em encontrar alguma marca se empenhou em interditar qualquer debate sério sobre um tema tão complexo. Fiel ao marketing de nós contra eles, transformou empregadores em senhores de engenho e os empregados em seres hipossuficientes, ou seja, desinformados e incapazes de cuidar de seus interesses que só o Estado, então, consegue proteger. Do ponto de vista trabalhista, é um enorme retrocesso, pois diminui a capacidade de negociação coletiva. Do ponto de vista político, é um retrato da incapacidade do sistema de pensar os problemas do país de forma abrangente. Belo editorial aí, vamos para a próxima? Nicolas Ferreira cala a tribuna em discurso histórico. A esquerda está me permitindo explicar para todo o Brasil o que eles fizeram com os trabalhadores. Os mesmos que hoje, daqui a pouco, vão completar 20 anos no poder, que foram responsáveis pelos maiores escândalos de corrupção nesse país, que literalmente deixou o Brasil com a maior carga tributária nos últimos 15 anos, que 33% do PIB é somente de tributo, que bateu recorde em arrecadação, que somente neste ano de 2026 já arrecadou 1,5 trilhão em impostos, que já gastou em viagens internacionais do governo Lula mais de 7 bilhões, o país que eles deixaram com queimadas, com 50 milhões de pessoas abaixo do crime organizado, este país que eles deixaram sem saúde, sem educação, é aqueles mesmos que hoje estão dizendo que são o baluarte de defender o trabalhador. Quero lembrar aos senhores que a defesa ou não da escala e a discussão nunca deveria ter sido somente pela escala. Deveria ter sido, e como outros países que de fato são exemplos para o mundo, deveria estar discutindo sobre produtividade. Mas é muito fácil chegar e querer mudar a realidade com uma canetada. Ora, foi a proposta que nós fizemos. Vamos alterar. Como eu sempre falo, né? O esquerdista ele acha que tem um controle das coisas, né? O esquerdismo é um revolucionário criado por Marx, né? Tem vários tipos de revolucionário, né? O revolucionário religioso e o revolucionário social, né? Ele tenta controlar uma realidade que ele não consegue domar. Deus criou o mundo porque ele é Deus, ele é onipresente, onisciente. Como que um esquerdista conseguir manejar uma economia inteira sendo que ele não é Deus? E ele fica revoltado por ele não ser Deus. Ele queria que ter esse poder, mas não tem. Ele não aceita. Ao contrário que muitos libertários, anarcocapitalistas ou anarcodistributistas, né, que atualmente só tem um anarcodistributista que sou eu, entende que a gente não tem ideologia, tem uma cosmovisão. A gente tem uma visão global que algumas coisas não podem ser controladas, que algumas coisas emergem naturalmente na sociedade. Então, uma delas é contrato de trabalho. Tem gente que prefere trabalhar 12 horas, tem outros que preferem trabalhar 6 horas. Enfim, esse contrato de trabalho não dá para um esquerdista ficar regulando assim, não, se eu mexer aqui 1 hora a mais, a gente vai conseguir. Pensando no sentido que eles não estão sendo eleitoreiros, né? Não estão querendo ser populistas, né? Querendo se reeleger. Pensando assim, pô, vou mexer 1 horinha aqui e a gente vai conseguir 200% de produtividade. Não existe isso, cada um vai trabalhar melhor. Tem gente que gosta de trabalhar mais à noite, tem gente que gosta de trabalhar mais de manhã. Isso não dá para ser controlado por um ser humano. A mentalidade revolucionária do esquerdista é tentar brigar contra a realidade. Ele não consegue, ele não aceita que não tem o poder divino e mesmo assim fica revoltado e quer mexer.
então de 5 para 2, para 4 por 3. Um dia a mais, um dia a menos não faz diferença. Mas o que aconteceu, meus senhores? A esquerda fez uma manobra hoje. Ela enterrou a possibilidade deles votarem e mostrarem ao Brasil quem seria contra 4 por 3. Impediram com que a vigência fosse amanhã. E eu digo mais, se as coisas e a realidade fossem tão fáceis de se resolver na caridade, por que não fizeram isso há 20 anos atrás? Por que não se muda o salário mínimo para 10 mil reais? Meus senhores, olha a pachorra que eles fizeram com você, trabalhador. Essa é outra face também, salário mínimo, velho. Salário mínimo não faz sentido nenhum. Se salário mínimo alto fosse bom, é igual o Nicolas falou, né? 10 mil, por que 10 mil? Por que não 20 mil? Por que não 30 mil? Por que não 50 mil o salário mínimo? Tem algum motivo aí por trás. A gente vai discutir isso em outros momentos oportunos. E por que que o Estado está acabando por causa desses detalhes. Eles criam armadilhas econômicas para eles mesmos. Então, o Estado está caindo, está ruindo, está perdendo a funcionalidade. Quantas vezes você não resolveu problemas comerciais direto com o e-commerce de sua preferência? Você parou de usar Procon, parou de usar isso, parou de consultar revistas ligadas ao Estado para ver avaliação de XYZ, de produtos, você foi direto em consumidores que gravaram o próprio vídeo. A descentralização está trazendo isso, está trazendo que as coisas realmente que importam não tá na pauta do Estado. Enfim, vamos discutir isso em outros momentos aqui, vamos continuar aqui. Que realmente tem que trabalhar, não somente numa escala que não te permite ir para um trabalho, para a igreja, para o lazer, mas que o entorno não é somente a escala, é o seu salário que é cortado em volta de você pelo Estado. Afinal de contas, o alimento cada vez mais caro, a gasolina cada vez mais cara. Se você está num ponto de ônibus esperando para ir para o trabalho e é roubado, isso também diz respeito ao seu salário. Ou seja, a falta de segurança, a falta de ter uma saúde que realmente gera um atendimento bom e a pessoa... O que eu mais vejo nisso aí é o pessoal falando Viva o SUS e todo mundo pagando um plano de saúde privado, né? Hipocrisia. Inclusive lá no meu serviço. Outra coisa também importante, ele falando, a saúde, por exemplo, assim, é uma coisa que afeta o seu salário. Se a saúde fosse uma coisa tão importante, por que não zero imposto de remédios? De todos os remédios, né? Engraçado, cobrar imposto sobre remédios, né? Se a educação é tão importante, por que eles não reduzem o imposto de escolas e não cobram imposto de renda de professores? Zero, você entendeu? E a barreira de entrada para você abrir uma escola, 24 horas para você abrir uma escola. Se você quer abrir uma escola, você apresenta o seu plano lá, beleza, pode seguir a cartilha do MEC para abrir a escola lá, tal, não sei o que, mas escola privada, todo mundo lá zerado de imposto e tal. Duvido que a mensalidade não seria R$100. Por que eles não fazem isso? Porque eles vão mostrar a ineficiência do Estado. O Estado não consegue gerir escola, o Estado não consegue gerir saúde, o Estado não consegue gerir segurança. Essa é a hipocrisia. Tem que recorrer para a rede privada, entre o seu salário ir embora. É a escola que precisa ser paga, também com o dinheiro do seu salário que vai embora, porque tem que colocar o seu filho também na escola privada. E assim o seu salário vai indo embora. Ou seja, quem que de fato está preocupado com os trabalhadores? Aqueles que literalmente deixaram o país no estado que está? Porque, meus senhores, eu nunca governei esse país. Eu nunca fui presidente da República. Os nossos deputados aqui também não estiveram em ministérios como estiveram agora. Então quer dizer que, qual que era a jogada? Já sei. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 5 por 2. A gente vai fazer eles votarem contra, e aí a gente coloca eles como inimigos do povo, mesmo com que quem propôs esse projeto tenha mais faltas do que presenças. Mesmo com que a pessoa que propôs esse projeto não falou se tinha um estudo de impacto econômico. Mesmo que essa pessoa que propôs esse projeto simplesmente errou o cálculo matemático do projeto. Colocou que 4 vezes 4 era 36. Quanto que é 4 vezes 4, senhores? A esquerda não sabe. 8 vezes 4 é 32, não é 36. Ou seja, essas são as pessoas que estão hoje colocando trabalhador. Depois de 20 anos de governo, eu descobri você. Agora eu quero cuidar de você. Eu quero te dar uma folga a mais, enquanto esses malvados não querem isso pra você. Mas posso te falar, se lascaram, sabe por quê? Porque votamos lá, ó. Tá votado sim. Quer jogar o jogo, eu sei jogar o jogo também. A narrativa vai cair. Vou falar o que agora? Que a gente votou o contrário? A gente é contra o trabalhador? Não. Mas sabe o que eu vou falar? E vou falar assim, exaustivamente. Sabe o que é? Quando tiver demissão em massa, quando aumentar o preço dos produtos, quando o empreendedor não conseguir mais e vai ter que demitir a pessoa para contratar outro, aí, meus amigos, esse dia vai ser maravilhoso, porque vocês queriam colocar algo e fugir da consequência, mas não. Quando acontecer, eu estarei pronto, de roupa, pronto. Tem dois grupos de libertários e anarcos capitalistas, né? Porque anarco-distributista só tem eu, que tem os aceleracionistas, né? Que querem que tem que votar tudo que for para destruir o Estado, tem que votar. Então, escala 5 por 2, nada. Escala 2 por 5, entendeu? Faz todo o cambalache que for preciso, o que for necessário, faça, né? Então, tem esse pessoal que são os aceleracionistas e tem outros que tentam combater contra, né? Votar em políticos
que sejam menos de esquerda, igual eu faço, né? Votei no Bolsonaro, vou votar no Flávio. Porque o que acontece? Eu prefiro um pouso de galinha do que cair como um foguete, entendeu? Então, o Nicolas tá falando ali certo. Ele fala assim, ó, vocês querem jogar o joguinho, a gente vai jogar, mas o foguete vai cair e vai explodir, vai ser feio. Eu prefiro o pouso de galinha. É por isso que eu estou fazendo esses vídeos atualmente, porque eu tô vendo que a sociedade, ela tá indo para um caminho que precisa de um arcabouço teórico. Eu conversando com as pessoas, explicando sobre anarcocapitalismo, libertarianismo, surgiram várias dúvidas, assim, mas pá, quem vai construir as ruas? Você entendeu? E o pessoal não para pensar que as ruas, ela já é um caminho que é utilizado pelas pessoas. Então, se uma nova cidade for criada na periferia aqui de Belo Horizonte, onde que eu moro, as pessoas vão começar a trilhar um caminho, vai derrubar umas árvores, vai fazer uma trilha ali. Esse caminho vai ser pronto. Então, as empresas que tiverem mais condições, e os distritos privados, assim, no futuro, né, tiverem mais condições de implementar uma rodovia ali, vai construir essa rodovia, igual aqui perto de Betim, tem uma estrada que foi construída inteiramente pela indústria lá, que os caminhões ficavam agarrados na BR que tinha lá, eles fizeram um desvio que não tem nada para passar no meio do nada, e para os caminhões deles não ficarem agarrados. Então eles bancaram toda a construção, toda a infraestrutura, e tá pronto. Chama Via das Indústrias, eu achei aqui. Aí tem a reportagem aqui, que a primeira etapa das Vias das Indústrias foi criada aqui na BR-381. Então aqui fala que a obra está sendo realizada com recurso da iniciativa privada, que em contrapartida contará com regras mais flexíveis para a expansão das indústrias. Aqui tem o desenho, o que eu lembro, o que eu tenho em mente aqui, que na verdade é no final da Via Expressa aqui, ela liga aqui. Mas pode ser que tenha outro caminho para lá. Eu não sei se esse projeto mudou aqui, enfim. Mas era um caminho assim, a gente passa aqui por dentro de Betim, a BR passa por dentro de Betim, e aí deu engarrafamento, aconteceu alguma coisa, agarrava tudo ali. Aí aqui eles construíram uma via totalmente assim, tipo uma autoestrada mesmo, assim, 3 faixas indo, 3 faixas voltando, canteiro central, acostamento, tudo bonitinho. Não foi feito pelo setor público. Então vamos voltar aqui no Nicolas. Pronta pra falar. Quem é o responsável por isso são vocês, que literalmente querem enganar as pessoas. Olha que interessante. Queriam colocar a vigência desse projeto, sabe quando, senhores? Sabe quando? Eu queria pra agora, pra amanhã, 4 por 3, mas não. Eu queria, sabe o que? Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma vigência de 60 dias, diminui 2 horas e depois 1 ano para poder ter o fim da escala 6 por 1 horas. Por que não colocou agora, meus senhores? Sabe por quê? Porque sabe que ia ter o efeito econômico, e aí sabe o que ia avacalhar? Não ia mais ter eleição de Lula. Sabe o que é isso? Um desespero para ter voto. Mas pode falar, eu não tenho medo de dizer a verdade. Sabe por quê? Só existe uma coisa capaz de destruir a mentira. A mentira pode enganar alguns por um tempo, pode não literalmente chegar nas almas das pessoas que estão em situação ruim nesse país, que vocês deixaram, mas a mentira não perdura por muito tempo. Eles fizeram, né? Quiseram colocar como se erro tivesse colocado para os trabalhadores trabalhar 52 horas, com uma transição de 10 anos, sendo que os 10 anos estavam no projeto do relatório do PT, e as 52 horas nunca foi sobre carga horária, foi sobre 12 horas de horário a mais que ele pode ou não fazer de hora extra. Meus senhores, tem 20 anos que as pessoas fazem a mesma escolha esperando resultados diferentes. Eles literalmente colocaram uma pessoa condenada em 3 instâncias agora na presidência. Existem brasileiros que realmente estavam acreditando por um tempo que vocês estavam preocupados com eles, mas olha, eu falo aqui com muita tranquilidade. Graças a Deus que ainda temos muito tempo de vida para poder alcançar as pessoas e dizer a verdade. Não tenho medo de dizer que da minha parte, eu, nesse plenário, nunca votei aumento de imposto, você sim. Eu, nesse plenário, jamais coloquei o meu dedo para poder aumentar cargos dentro de gabinete de ministro do STF. Vocês votaram. Eu nunca aumentei a cada 34 dias do governo o imposto e criar um novo imposto, como o Lula fez. Eu nunca gastei 7 bilhões de reais do povo brasileiro. Inclusive, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu nunca usei dinheiro público para poder fazer campanha política. Nunca. Pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu nunca. Então, meus senhores, eu não quero ser lembrado somente pelos que estão comigo. É muito importante ter vocês contrário a mim, porque é um sinal que eu estou certo. Eu não quero ter bandido, ladrão, corrupto do meu lado. Eu quero gente honesta. Eu quero gente que faz algo diferente pelo Brasil. Então hoje, muito obrigado por me darem a oportunidade de explicar para todo o Brasil. Então falou muito bem aí o Nicolas, né? Falou muito bem mesmo. Vamos para a próxima notícia aqui. Érica Hilton, você foi humilhada. Você foi humilhada pelos seus colegas, pelo seu partido, pelo seu governo, pelo PT. Ei, Érica Hilton! Tu estava propondo 4 por 3 e estava dizendo que quem não assinasse era contra o povo trabalhador. Sabe o que é que o teu governo fez? Sabe o que é que o deputado Paulo Pimenta, em nome do PT, junto com todo o governo, fez? Colocaram aqui uma emenda aglutinativa para prejudicar o nosso destaque de preferência, que colocaria em votação
A PEC de Érica Hilton, que ela propôs. É muito impressionante a cara de pau, a desonestidade intelectual e o teatro de biruta de aeroporto que a extrema-direita está protagonizando dentro deste plenário. Humilhante, presidente, é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima. Isso que é humilhante. Não mudar de posição. Humilhante é não defender as provas. Então aí a Érica Hilton aí, se falasse alguma coisa sobre coisas íntimas dela, seria processo, né? Então, mais uma vez, né? A hipocrisia do Brasil. Vamos ver aqui. O Nicolas de novo. Gente, nós temos 2 pontos aqui importantes. Primeiro, não se respeitou o regimento interno dessa casa para poder colocar o projeto do deputado Marcon em prioridade de forma, na verdade, apensada, porque era matéria correlata. E ele simplesmente tratava a respeito de horas trabalhadas, horas recebidas. Essa é a primeira manobra. Segunda manobra. Presidente, quem pediu aqui a nominal? Foi o PT, né? Só para tirar a dúvida. Ou seja, o PT pediu nominal nessa matéria, não foi à toa, meus senhores. Foi porque, quando for discutir a 4x3, já não pode mais pedir nominal, então vai ser simbólico, e não vai dar para deixar a digitalzinha deles. Ou seja, hoje, e depois faz o corte aqui no vídeo, aqui, ó, e coloca derrubando a 4x3 por conta de não poder votar nominal. Essa é a verdade, presidente. A estratégia aí, né? Vamos ver aqui o esquerdista aqui falando, Josias. O comportamento de um pedaço da bancada do PL, a bancada bolsonarista, né? Eles trataram esse tema com um oportunismo inaudito, coisa de gente que não merece muito respeito, diferentemente desses outros. Falou muito, então é isso aí. Então, todo mundo brigando aí, eu quero escala isso, quero escala aqui, eu tô brigando pela escala do Roberto Carlos, 1/364, então... Eu não sou aceleracionista, eu não sou conservador, não sei o quê. Eu tô querendo que o circo pegue fogo. Enquanto as pessoas tiverem internet, tiverem a possibilidade de escolher que pode trabalhar por um aplicativo, trabalhar pela internet, conquistar o seu próprio dinheiro, a escala vai ser irrelevante. E por que isso vai afetar pouco? Vai afetar pouco os independentes, vai afetar as pequenas empresas, né? Porque os campeões nacionais, eles são selecionados para ficar fácil o diálogo do governo. Então é mais fácil o governo conversar somente com um setor do varejo, por exemplo, que conversar com um monte de gente que revende produtos da Shein, por exemplo, né? Tem mulheres especializadas em roupas de academia, roupas sociais, então elas faziam review, faziam os testes lá, não sei como funciona esse mercado. Então, são milhares de pessoas fazendo isso. O governo tem dificuldade de fazer a lavagem cerebral em diversas pessoas. Então, eu prefiro falar com uma pessoa só do setor do que com várias, né? Então, esse é o conceito de campeões nacionais, né? Isso aqui. Os campeões nacionais são corporações privadas que, devido a uma política governamental, recebem uma posição dominante em economia nacional. Então, Magazine Luiza, essas outras empresas aí, Riachuelo, tem aquelas vantagens, isenções, incentivos fiscais, aquele gostosinho, né? Faz o carnezinho gostosinho, né? Igual a Trajano falou. E por quê? Porque eles querem que só um domine o mercado, ficar fácil o diálogo com o Estado, né? E os campeões nacionais vêm nessa toada. Nesse sistema, espera-se que grandes organizações não apenas busquem lucro, mas também promovam interesses das nações. Interesses das nações do narco-estado petista é o que é? Aí você tem por aí, né? O governo define políticas que favoreçam essas organizações. A política é praticada por muitos governos, em alguns setores mais do que outros, como a de defesa. Mas ao oferecer uma vantagem justa contra a concorrência do mercado, a política promove o nacionalismo econômico, internamente e prominência do exterior. Não só no exterior, mas de outras nacionais que não estão alinhados com o Estado, né? Contrariando o livre mercado. A política também pende a desencorajar o capital de risco, sendo a política a forma coletiva da desigualdade de oportunidade. Ela é inconciliável com o paradigma da economia neoliberal, que não existe neoliberalismo, não é verdade? O laissez-faire. Foi uma parte importante da política dirigista da França desde 45. Essas empresas vão receber todos os benefícios do mundo, enquanto as médias e pequenas empresas vão ter que sofrer com a escala 6x1 e com a justiça trabalhista e com outras coisas. Enquanto as empresas médias e pequenas vão sofrer com a justiça trabalhista, essas escalas e negócio, mas à medida que for popularizando assim, as pessoas vão se tornando mais independentes, microempreendedores, e vão conseguir liberdade do Estado. Infelizmente, as médias e pequenas empresas vão sofrer. Então é isso, eu agradeço você que ficou até aqui, deixa o seu like, comente, compartilhe e muito obrigado.